Pela força de Deus, rompamos o cárcere da superstição criado pela escravidão à ciência material. Este livro, Coletânea de Milagres da Igreja Messiânica Mundial, é uma bomba atômica lançada sobre a ciência. É uma obra de esclarecimento para a humanidade e também o evangelho da salvação do mundo. Vou explicar essa teoria e, ao mesmo tempo, para comprová-la, escolhi 100 exemplos entre os inúmeros milagres ocorridos na Igreja Messiânica Mundial que estão publicados nesta coletânea. Uma vez que todos são fatos que vão muito além da realidade, os leitores não conseguirão acreditar de imediato nestes. Isso porque, desde eras remotas até hoje, milagres maravilhosos como esses ainda não tinham acontecido. Todos sabem que desde os tempos antigos eles são inerentes à religião. Mesmo olhando sob esse prisma, nossos milagres são realmente incríveis e incontestáveis. Além disso, como todos foram escritos pelo próprio punho pelos agraciados, não há espaço para dúvida. Nem é preciso dizer que no Japão e também no exterior não existem exemplos semelhantes. Considerando que esse fato inédito é motivo de orgulho para nós, eu me sinto na obrigação de apresentá-lo quanto antes ao mundo inteiro. Isso constitui-se, sem dúvida, na grande maravilha jamais imaginada pela humanidade até os dias de hoje, ou seja, até a segunda metade do século XX. Uma vez que ela está sendo realizada através de mim, um ser humano, podemos dizer que é realmente o mistério dos mistérios. É claro que deve haver um grande significado para isso, cuja origem está no profundo plano do Supremo Deus, o governante do universo. O motivo é a existência de uma grande falha na civilização contemporânea, a qual se torna um forte empecilho para o progresso da cultura. A prova é que, apesar de seu considerável avanço, o maior desejo do ser humano, que é a felicidade, não acompanhou esse desenvolvimento. Pelo contrário, a infelicidade se acentua cada vez mais. Esta é a realidade. Então, qual seria essa falha? É justamente a crença na supremacia da ciência. Ao acreditar que qualquer problema pode ser solucionado por ela, mais do que superestimá-la, pode-se dizer que o homem moderno acabou caindo no profundo abismo da superstição. Atingindo tal ponto, Deus começou a agir diretamente por intermédio do ser humano para eliminar completamente essa superstição e estabelecer um mundo verdadeiramente civilizado, o que também é realmente uma providência do tempo. A causa da superstição a que nos referimos é o pensamento absolutamente materialista de crer naquilo que se vê e não acreditar naquilo que não se vê. Portanto, para corrigir esse modo de pensar, é imprescindível conscientizar o ser humano da existência do espírito, até hoje considerado inexistente, e fazê-lo compreender a verdade de que a matéria é subordinada ao espírito em tudo. Quero dizer, uma vez mais, que se a ciência materialista fosse a verdade, com o seu progresso, o sofrimento da humanidade não deveria diminuir aos poucos e a mesma proporção a felicidade aumentar? Entretanto, qual é a realidade? O progresso material é de fato magnífico. Capitais culturais deslumbrantes, facilidade de transporte, modo de vida moderno, ampla automatização, entre outros. Materialmente, não há dúvida de que a felicidade aumentou, mas a felicidade interior, que é especialmente importante, não avançou de modo algum. Olhando sob esse prisma, fica notória a falha da civilização contemporânea. Dado que essas questões fazem parte do profundo plano do Supremo Deus, até hoje não havia problema. Isso porque, para construir o mundo ideal, que é o objetivo de Deus, era preciso primeiro, como preparação, desenvolver até certo ponto a cultura materialista.
E a história de lutas da humanidade até os tempos atuais, repleta de períodos de guerra e paz, de ascensão e queda, também se deve a isso. Assim, a era da cultura materialista aproxima-se agora do seu fim. Ao mesmo tempo, é chegada a era da ascensão da cultura espiritualista, e ambas as ciências, a materialista e a espiritualista, avançarão com passos ajustados, concretizando-se a era da verdadeira civilização. Em outras palavras, é também a união da religião com a ciência. Para tanto, a questão prioritária é fazer com que se tome consciência da existência real do espírito. Deus mostra os milagres como meios para essa tomada de consciência. Eu fui escolhido para desempenhar tal função e, naturalmente, também me foi concedida a força para realizá-los. Entre as inúmeras religiões existentes desde tempos antigos, parece-me especialmente marcantes os milagres de Jesus Cristo, ainda hoje famosos. Ele devolveu a visão a cegos, fez pessoas com deficiência física andar, exorcizou demônios, dentre outros. Tenho minhas dúvidas apenas quanto ao episódio do vinho, mas com certeza os demais ocorreram. Quase todos os milagres contidos na nossa coletânea assemelham-se aos de Jesus Cristo e alguns são até mesmo superiores, podendo ser resumidos em uma só palavra: espantosos. Além disso, foram manifestados por meus discípulos, o que, falando honestamente, é um grande acontecimento que representa uma virada histórica. A famosa expressão de Jesus Cristo, fim do mundo, refere-se ao fim da época da cultura materialista. E a profecia, o reino dos céus está próximo, nem é preciso dizer, reporta-se à época de uma cultura elevada que progride rapidamente e ao nascimento iminente de um mundo de verdadeira civilização. Nessa grande transição do mundo, Deus manifestará milagres sem precedentes, realizando uma revolução cultural de âmbito mundial. Aqueles que acreditarem nisso serão pessoas felizes na nova era. Gostaria de escrever muito mais, mas este livro ficaria por demais religioso. Por esse motivo, vou parar por aqui. Os leitores devem ler atentamente, tendo em mente o significado do presente texto. Em relação à nossa igreja, devem abandonar a visão tradicional de religião e considerá-la como uma ultra-religião. Jornal Eico, número 202, prefácio da coletânea de milagres da Igreja Messiânica Mundial, em 1º de abril de 1953. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama.